Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Então vamos dar início à nossa aula de matemática. Sou o professor André e vamos estar juntos aqui, construindo nosso conhecimento matemático nessa disciplina tão gostosa. Tenho certeza aí que você gosta demais de matemática. E quando a gente vai entendendo o conteúdo, na verdade, quando a gente vai entendendo ali como é que faz, aí a gente vai gostando mais ainda. Então nós vamos dar início à nossa aula. Nosso conteúdo que nós estamos trabalhando nesta semana, qual é, professor? Situações envolvendo subtração, né? Nós vimos na aula passada essa questão das situações que envolvem a subtração. Nós vimos aqui um conteúdo muito interessante, as ideias que estão envolvidas dentro da subtração, na verdade. Nós começamos aí a fazer algumas questões e hoje nós vamos trabalhar em cima dessas questões, porque é praticando, eu costumo sempre dizer isso e vou repetir novamente, é praticando que nós aprendemos matemática. Não adianta a gente apenas ficar lendo ou só olhando que a gente não vai conseguir aprender. A gente pode até entender ali, o professor está explicando a aula, e você entende, só que se você não praticar, você vai esquecer, tá bom? Então veja como é importante você estar praticando, você está lá fazendo as continhas, fazendo as questões. Se tiver dúvida, pergunte para o professor, para a professora. Se errar, não tem problema, aí você refaz novamente e aí você vai chegar lá, tá bom? Então pegue aí o seu lápis, a sua borracha e vamos juntos aqui construir o nosso conhecimento matemático. Como eu disse, a nossa aula de hoje é situações envolvendo a subtração. E o nosso objetivo é relacionar a subtração às situações, certo? De retirar, comparar e completar quantidades, representando-as por meio de uma sentença matemática. E aqui nós vamos trabalhar os exercícios. Professor, o que é uma sentença matemática? É aquele problemazinho que você lê na questão, né? Não está lá representado em forma de continha, está apenas lá o enunciado. Aí você vai ler aquele enunciado que está lá e aí você vai ter que transformar aquilo que você leu em uma sentença matemática, certo? Você vai pegar aquilo que você leu e você vai construir lá uma continha, porque como nós vimos, é meio complicado você ter que fazer aquilo, tirar, vamos dizer, uma quantidade e depois ter que contar de uma por uma para saber quanto sobrou. Então você tem lá duas quantidades que você vai comparar e vai ficar tipo ligando de uma a uma, pega uma aqui, pega outra ali, vou botando para chegar lá no final saber quanto é que um tem a mais do que o outro. Dá trabalho, na verdade. Então é por isso que eu preciso representar essas situações por meio de uma sentença matemática, tá bom? Então vamos lá. Antes de nós irmos para os exercícios, vamos revisar algumas coisas que nós vimos aqui e outras também que só nós falamos, né? Apenas falamos, mas não vimos assim necessariamente, mas que faz parte desse texto, desse contexto, dessa aula que nós estamos trabalhando. Então vamos lá, olha só. Primeiro, como eu disse, uma sentença matemática, não é? É uma sentença matemática, ela pode ser compreendida como uma questão matemática a ser resolvida. É uma questão, é um problema que você vai encontrar lá no livro, nas atividades que o professor ou a professora colocam para você lá na plataforma. Está lá o probleminha, você vai ler, vai interpretar e vai fazer a continha. Então, um caso muito comum são aquelas perguntas matemáticas relacionadas a situações, problemas, né, do nosso dia a dia. Marcos tinha 5 laranjas, comeu 3, quantas ficou? Olha aí, né? Em que iremos representá-las através de números e símbolos. Números e o símbolo, no caso aqui da subtração, o símbolozinho lá de menos, né? Aqui nós temos a nossa continha. Olha só, Carla tem 5 bonecas e quer dar 2 para sua irmã. Com quantas bonecas Carla ficará? Eu posso fazer isso aqui apenas retirando a quantidade, ó, marcando aqui, ó. Ela deu 2, não foi isso? Ela ficou com quantas? Ficou com essa quantidade aqui, ó. Aqui eu pude representar por meio de figuras, na verdade. Aqui não tem sentença matemática. Eu li o problema e aí fiz as figurinhas. Aí você pode fazer em casa também, faz o desenho. Vou fazer aqui 5 bonecas. Fez as 5 bonecas. Ela vai dar 2. Eu vou cortar 2. Ficou quantas? Aí você vai ver. Ficou 3. Tranquilo? Só que aqui não é uma sentença matemática. Como seria uma sentença matemática? Eu vir aqui, ó, e ver que esse 5 aqui, ó, é uma quantidade, não é?
Então, vou botar ele aqui, ó. 5. Agora eu vou usar o símbolo, que é menos. Por que é menos? Porque ela vai dar, ó. Ela quer dar 2, né? Para a sua irmã. Ela vai dar, olha só, quer dar 2, né? Aqui, ó. Ela vai dar essa quantidade aqui para a irmã. Então, eu vou colocar aqui o sinalzinho de igualdade para saber quanto foi que ficou, ó. Porque essa palavrinha nós vamos ver já já. Sempre que você vê uma palavrinha assim, ó, ficar, sobrou, é continha de menos, certo? Você leu, professor, encontrei a palavra ficou lá, quanto foi que ficou? O pessoal pode ter certeza que tem ali 99,9% de chance de ser uma continha de menos. E eu faço a continha, ó. Nós já vimos aqui o resultado, né? Vou só colocar, ó. Então, isso aqui agora, isso aqui que nós fizemos, aí sim é uma sentença matemática, porque eu representei por meio de números e símbolos, certo? E aqui a nossa resposta, né? 3 bonecas, ó. Estudada aqui, no caso nosso, a sentença matemática. A tão falada sentença matemática que nós vimos agora há pouco, tá bom? E é isso que você vai fazer quando você ler lá os probleminhas. Termos da subtração, vamos lá. Preciso saber isso, professor? Demais, porque às vezes lá no problemazinho, ele vai apresentar esses termos aqui, aí você precisa saber o nome deles, tá bom? Então esses aqui de cima, ó, nós vamos chamá-lo diminuendo. Esse outro aqui, ó, o subtraindo, porque é dele que ele vai representar a quantidade que está sendo retirada, né? O minuendo é tudo que eu tenho. Nós falamos aqui na aula passada, né? O que eu tenho ali, a quantidade total, e dessa quantidade total eu vou tirar uma parte. Essa parte que eu estou retirando, no caso, nós chamamos de minuendo. Aqui é o nosso sinal, né? Como eu disse, é o sinal de menos, certo? E a resposta, nós chamamos isso aqui, ó, de resto, porque foi o que restou, tinha uma quantidade total, retirei. Então, restou quanto? Viu só? Não é resto de, a gente pensar é resto, né? Achando que não presta, não é isso. Resto de restou, de sobrou, certo? Então posso chamar de resto ou de diferença. Esse nome aqui é muito importante também, ó. Porque às vezes vai vir uma questãozinha assim, ó. Qual a diferença entre 5 e 2, né? A pessoa pensa, a diferença, eu vou ver aqui as características, né? Não é isso, pessoal. Quando ele fala qual a diferença e ele der 2 quantidades, na verdade, ele está mostrando ali que ali é uma continha de menos. Ele quer saber qual é o resultado se eu pegar uma quantidade e tirar daquela quantidade uma parte, certo? Então, quando aparecer o nomezinho diferença, não é para você dizer qual é a diferença mesmo, as características. Ah, esse aqui é verde, o outro é vermelho. Ah, é porque esse aqui é 5 e o outro é 2. Não, não é isso. Qual a diferença entre 5 e 2? É porque a diferença, ó, vou fazer a continha. Como está feito aqui, eu vou fazer ela aqui na horizontal. Ó. E eu quero saber a diferença. Na verdade, eu quero saber o resultado da continha de menos. Nesse caso aqui, ó, a diferença entre 5 e 2 é 3. Beleza? Então fica ligado. Apareceu o nome diferença, também é uma continha de menos. Você lê o problema, apareceu o nome diferença, já sabe. Apareceu o nome resto, já sabe. Conta de menos. Apareceu o nome sobrou, ficou, professor, já sei que é uma continha de menos. E aqui a gente vai ver outras palavras-chave que você vai encontrar nesses problemas. Mas primeiro vamos ver aqui as nossas ideias. Só para a gente relembrar, tá bom? Nós temos a ideia de completar, eu tenho uma quantidade e eu quero chegar em uma outra quantidade. Eu tenho aqui, eu quero saber quanto é que está faltando para eu chegar aqui, ó, aonde eu quero. Nós até falamos aqui, né? Que é o que eu tenho, né? E o que está e onde eu quero chegar, na verdade. É o que eu tenho e o que eu preciso, vamos dizer assim, para chegar lá. Então essa é a ideia de completar. Comparar é quando nós temos duas quantidades. Francisco e Eduardo estão lá com a quantidade e eles querem saber quanto é que um tem a mais do que o outro. Então eu estou comparando duas quantidades, certo? E retirar é a mais simples, a mais fácil, é que a gente mais trabalha nas subtrações. Não que a gente não trabalhe as outras, mas essa de retirar é a mais fácil da gente identificar, tá bom? E aqui agora, olha só, as palavras-chave, quando você estiver lá lendo o probleminha matemático, você vai encontrar e você já sabe que é uma continha de menos, ó. Vou encontrar essas palavras aqui, ó, retirar, né? Ó, faltar, quanto faltou, quanto sobrou, troco, certo? Troco, professor, ó, porque você vai comprar um produto, e nós vimos aqui em umas aulas que nós trabalhamos, né? Eu tenho um produto lá que custa, vamos dizer, R$30, e eu pago com a nota de 50, né? Aí eu vou perguntar assim, qual foi o troco?
Quando eu pergunto qual foi o troco, é a mesma coisa de eu estar perguntando assim, quanto foi que sobrou, né? Quanto restou, viu só? Então, quando aparecer a palavrinha troco, também você já fica ligado, é uma continha de menos. A mais, nós já vimos aqui na aula passada, esse a mais aqui, ele pode aparecer tanto nas contas de mais mesmo, da adição, como na subtração. Como é que eu vou saber, professor, a diferença? Na subtração ele vai trazer duas quantidades e ele vai estar comparando. Ele vai dizer, ó, o fulano tem uma quantidade, o cicrano tem outra. Quanto é que um tem a mais do que o outro? E esse nomezinho a mais, ele sempre vai vir lá no finalzinho, lá do enunciado do problemazinho, tá bom? Quando é de uma continha de mais, geralmente ele vai vir no começo, certo? E aí eu vou ter, ó, retirar também, diferença que nós falamos agora há pouco, né? Ficar, tem outras, mas essas aqui são as mais comuns que nós encontramos no problema e quando nós estivermos aqui respondendo as questões, você vai ver que elas aparecem. E agora chegou a grande momento, na verdade, que é trabalhar, responder as questões. Então pegue aí o caderno, o lápis, se você ainda não pegou, e vamos lá, responder questões para a gente exercitar, para a gente aprender. A primeira questão está aqui, ó. Sofia tem 7 amigos. Sofia fez, né, 7 amigos no parque. 5 são meninas e o restante são meninos. Quantos são os meninos? Vou dar um tempinho aí para você responder. Vamos lá? Olha só, você tem aqui, ó, o nosso total, a Sofia fez 7 amigos. Aí, numa primeira vista, assim, que você bate o olho, diz, professor, mas só tem o 7, cadê o outro número? Eu vou tirar quanto aí? Pessoal, fica ligado, ó. Às vezes o número não vem um símbolozinho, vem só o nome aqui, ó. Vem um nomezinho por extenso, ó, 5. Ele não veio o numeral assim, ó, mas ele veio assim. E aí você tem que ficar atento aí na leitura, certo? Então ele tem 7, ela tem, na verdade, né, 7. E ela disse que 5 são meninas. E quer saber a quantidade de meninos. Então o que é que eu faço, professor? Eu vou tirar aqui, ó. Do meu total, eu vou tirar a quantidade de meninos. E o que sobrar é os meninos, tá bom? Então eu tenho 7. Se eu tenho 7 eu tiro 5, posso até fazer aqui com meus dedos, ó. Eu tenho 7. Se eu tiro 5, vai sobrar quanto? 2. Então eu vou botar aqui, ó. 2. Então vamos ver aqui, ó. Aqui está a continha dentro do nosso QVL, ó. Tá aqui o QVLzinho feito. Tá aqui, ó, como eu só tenho unidade, vai ficar só desse lado aqui. 7 tira 5, 2, né? E tá aqui nossas respostas. Nossa resposta, 2 meninos. Então essa aí foi tranquila, aí foi só pra gente aquecer, tá bom? Vamos para mais uma. No jardim da casa da Alana, há 6 joaninhas. Se 4 delas forem embora, olha só, tinha lá as joaninhas lá no quintal da sua casa, né? Tinha 6 e de repente 4 voaram, foram embora. A perguntinha aqui é, ó, quantas joaninhas ficarão no jardim? Olha o nomezinho aqui, ó, palavra-chave, professor, ficarão. Eu tô fazendo um problema lá na minha atividade, eu li e apareceu esse nome aqui. Pronto, você já sabe. Nem precisa perguntar pro professor ou para a professora, é de mais ou é de menos? Você leu, apareceu o nome, ficaram? Já sabe. Conta de menos. Então vamos lá? Valendo. Responda aí. Pronto, pessoal. Essa aí também é fácil, né? Dá para fazer até de cabeça. Você vai fazer, ó, vou fazer aqui de novo na horizontal, ó, 6 menos 4, que é uma continha pequena, não é? Nem precisa fazer bolinha, nem precisa fazer desenho. Então tem um 6, ó. Vou tirar 4, vai ficar quanto? Ou ficarão, no caso, né? Porque elas ainda não foram embora, aqui só é uma suposição, né? Então, olha só, se eu tenho 6 e se 4 forem embora, então ficarão 2, né? Então tá aqui o nosso QVL, ó. 6 menos 4 fica 2 e a nossa resposta aqui, ó. Ficarão 2 joaninhas. Tranquilo? Professor, vamos para mais um? Vamos sim, vamos agora. Olha aí. A mãe de Dani convidou 35 amigos para sua festa de aniversário, mas 12 não puderam ir.
Olha aí de novo, pessoal, a palavrinha-chave, ó. Foram, né? Quantos amigos foram? E aí, como é que eu faço? Faço uma continha de menos. Professor, eu posso fazer assim? Dessa forma aqui? Até pode, pessoal, mas como eu disse, ó, como é um número um pouco maior, vai ficar mais difícil de você fazer a continha assim, tá bom? Então é melhor você fazer dessa forma aqui, ó. 35 e 12, né? E aí você querendo, ó, você constrói até o seu QVLzinho, ó. Unidade, dezena, né? E aí você faz a continha começando aqui pelas unidades, depois pelas dezenas, vamos lá? Já dá para responder? Então, me dê aí a resposta. É isso aí, pessoal. Vocês são rápidos mesmo, né? Eu tenho certeza que antes de eu falar, vamos lá, vocês já fizeram. Então vamos nós. Começamos aqui pela unidade, né? Eu tenho 5, ó. Tiro 2, continha pequena, fácil de fazer, não preciso fazer bolinha, eu tenho 5, ó. Tiro 2 vai ficar quanto? 3, professor. Então bota aqui o 3, ó. E agora eu vou para a dezena, eu tenho 3, não é isso? Tiro 1, vai ficar quanto? 2, professor. E aí vamos ver aqui como ficaria no nosso QVL mesmo, ó. Tá aqui, ó. 35, né? 12, ó. 5, tira 2, fica 3. 3, tira 1, fica 2. Nossa resposta, ó. Tá aqui, né? Quantos amigos foram? Foram 23 amigos, né? Já que 12 não foram, foram convidados aqui 35 mais 12 não foram, então foram 23 amigos. Tranquilo? Fácil demais, né? Vamos para mais uma. Ana tem 5 lápis de cor. Quanto ela precisará ganhar para ficar com 19? Olha aí. A ideia de que aí? Ideia de completar. Eu já tenho uma quantidade, ó. É o que eu tenho. É isso? E o que eu preciso para chegar onde eu quero, ó. Eu tenho aqui, no caso, o que eu tenho é 5. E eu quero chegar aonde? Quero chegar em 19, professor. Então, quanto é que eu preciso aí acrescentar, né, para chegar lá? Quanto é que eu preciso colocar para chegar lá? Então, aqui no caso é uma continha de quê? De menos, pessoal, tá bom? De menos. Então, vamos lá. Professor, posso fazer assim, ó? Dá para fazer, pessoal. Mas eu aconselho fazer assim, ó. Fica mais fácil. E agora? Essa aqui é que é a hora. Olha só, eu tenho aqui a dezena, né? Unidade. Pergunto para você, esse 5 aqui, pessoal, ele é a dezena ou ele é a unidade? É a unidade, então não pode, certo? Ó, não pode, fique atento, tem gente que faz isso aí. Mas não é você não, é outros aí, de outro lugar, né? Que faz isso aqui, ó. Pode isso? Não, porque o 5 não é dezena. O 5, ele é o quê? Ele é a unidade, então eu não posso botar o 5 aqui, ó. Eu tenho que botar ele aqui, onde é a ordem das unidades, ó. Então eu tenho que colocá-lo aqui deste lado, certo? Fica ligado, pessoal, não vai errar isso aqui não, porque tem gente que faz assim, como eu mostrei agora há pouco, né? Vai botar o 5 embaixo do 1 e aí já errou a conta toda. Então, se o 5 é unidade, ele tem que ficar lá na casinha, na ordem das unidades. Já aprendemos aqui a questão das ordens, né? Então, o 5 não é unidade, então você vai botar ele na dezena para quê, não é verdade? Tem que botar no lugar certo. E aqui você está aprendendo a armar a continha, porque muitas vezes a continha não vem armada não, e você tem que saber onde vai colocar cada uma das quantidades, beleza? Então agora que você já fez, vamos responder? Então vamos lá. Tranquilo, professor. Olha só, você tem 9, que nós começamos aqui pela unidade, né? Menor ordem. Vou botar aqui, ó, os dedos, de novo. Tenho 9, né? Vou tirar quanto? Vou tirar 5, então, ó, 9, tiro 5, fica quanto? Eita, pessoal, vocês são fera mesmo na matemática, viu? 4, né? E agora aqui, ó, tem 1 e aqui embaixo tem alguma coisa? Não tem nada, professor, nada. Então isso quer dizer que eu não vou tirar nada, não é verdade? Então vou repetir esse número aqui, ó. E vou colocar ele aqui, certo? Só isso. Viu só? Não precisa nem bater cabeça.
Então, nossa resposta, olha só, ela precisa ganhar 14 lápis para chegar em 19. Ela só tem 5, está longe ainda, né? E ela quer chegar em 19, então precisa de mais 14. Tá aqui a nossa continha aqui, ó, dentro do QVL mesmo, como mostrei para vocês, ó, 19, ó, o 5 aqui, ó. Lá na sua ordem das unidades, né? Não vai botar esse 5 aqui não, porque tá errado, certo? E aqui a nossa resposta. Mais uma, professor, vamos lá. Carmen precisa de R$379 para fazer uma viagem. Ela já tem R$271. Quanto dinheiro ainda falta? Olha aí a palavra-chave, né? Olha aí a palavra mágica da subtração. Falta, professor. Para que ela possa fazer a viagem. Ela já tem essa quantidade aqui, ó. Mas eu não... Só essa quantidade aqui não... Ou melhor, é isso mesmo, né? Ela tem essa aqui, mas ela precisa dessa daqui, ó. E aí dá a ideia de quê? De acrescentar, né? Eu preciso acrescentar para chegar lá naquela quantidade. Tudo que eu tenho, quanto é? 271. E quanto é que eu preciso para chegar no meu objetivo? Aí é que nós vamos descobrir através de uma subtração. E aqui já está a nossa continha, ó. Só no ponto, tá certo? Para a gente resolver. Então vamos lá? Dá para resolver? Vamos lá. Tempo para você. Vamos lá. Resolva aí essa continha. Pronto, pessoal. Aqui é uma continha um pouco maior, não é verdade? Viu só como é importante a gente representar por meio de uma sentença matemática? Já pensou você tentar fazer isso de cabeça? Complicado, não é? Então eu vou começar aqui pelas unidades, ó. Eu tenho 9 e eu vou tirar 1. Vou usar os dedos. Poderia fazer as bolinhas? Poderia, mas vou usar os dedos. Tenho 9 e eu vou tirar 1, ó. Tirei 1. Tá vendo aqui? Tirando 1. Sobrou quanto? Sobrou 8, professor. Vou botar aqui, ó. Pronto. 8. Agora eu tenho 7. Beleza, olha só, tenho 7. E eu tirei quanto, pessoal? Tirei 7, olha aí, ó. Vou mostrar de novo, ó. 7, tirei 7. Sobrou quanto, pessoal? 7, tirei 7. Sobrou alguma coisa? Então é 0, né? E por último, olha ali, ó. 3. Vou botar aqui de novo para você ver, ó. 3. Vou tirar quanto? Tirar 2, professor. Pronto, tirei 2, ficou quanto? 1. Então isso quer dizer, ó. Volta lá de novo. Que ela precisa, ó, falta para ela esse valor aqui, ó. Posso até escrever aqui, né? Falta, que seria a nossa resposta, né? R$108, né? Para ela poder viajar. Falta isso aqui, ó. Tá bom? Tranquilo? Não esqueça de escrever aí a respostazinha, tá bom? Vamos para mais um, olha só, Pedro tinha 25 bolinhas de gude e perdeu lá no jogo, estava jogando, né? Você também com certeza gosta de jogar bolinha de gude. E aqui nesse caso ele foi perder, né? Ele perdeu 12, a quantidade de bolinhas que Pedro ficou é, vamos lá. Vamos botar aqui a continha para você, ó, só no ponto de você resolver. Veja lá, ó, o maior número em cima, 25, e aqui a quantidade que ele perdeu. Pra gente saber quanto é que ele ficou agora, depois dele perder essa quantidade. Então, a continha de menos, né? Uma palavrinha mágica aqui, ó. Da nossa subtração. Ficou. Então, vamos lá? Responda aí. Valendo. Começo por onde? Começo aqui pelas unidades, né? A menor ordem, ó, lado direito. Tenho 5, tiro 2. Fica 3, né? Bem tranquilo. E se eu tenho 2, eu tiro 1, fica 1, bem tranquilo. Então, qual é a letra aqui que eu vou marcar? Olha aí, botei aqui a resposta, ó, 13 bolinhas. E aqui nossa letra, né? No caso aqui eu nem precisaria botar essa resposta aqui, porque como é de marcar, né? Então não precisaria, tá bom? É opcional. Então tá aqui a resposta, 13 bolinhas.
Veja abaixo a quantidade de lápis de cor que há em uma caixa. Tá aqui, ó. A quantidade que tem é essa aqui, ó. Fica ligado aí, tá bom? Como eu disse, ó, às vezes a quantidade vem ou vem num desenho, ou vem só no nome, certo? Então, nessa caixa, 14 lápis são vermelhos e os outros são azuis. Ele quer saber quantos lápis são azuis, certo? Então, vamos lá. Tá aqui a continha para a gente resolver, ó. Esse aqui é o total de lápis. E essa aqui é a quantidade de lápis vermelho. Para eu saber a quantidade de lápis azul, eu preciso tirar a quantidade de lápis vermelho, certo? Eu tirando a quantidade de lápis vermelho, eu chego na quantidade de lápis azul. E eu vou tirar da onde? Do total de lápis, certo? No caso, 36. Então vamos lá? Dá para responder? Beleza, então vai lá, responda. Começa por que lado? Pela unidade, né? Então eu tenho 6, ó. Se eu tiro 4, vai sobrar quanto? Ó, 6. Tiro 4, 2, não é? E aqui eu tenho 3 só. Tirei quanto? Só 1. Sobrou quanto? 2 também, não é? Então qual é a nossa letrinha aí? Qual é a resposta? Letra A, não é? Então, pessoal, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Tenho certeza aí que você conseguiu fazer as continhas. Espero que vocês tenham gostado, tenham visto que não é difícil. Tem gente que fica com medo de fazer as continhas de menos, achando que é difícil. Ah, professor, eu prefiro a de mais, né? Porque a de menos é um pouco complicado. Não é, você viu aqui que é tranquilidade total fazer as continhas de subtração, as continhas de menos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido também. E espero vocês na próxima aula, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.